Olá, turma! Estamos aqui para mais uma nossa aula online, hoje com o tema o perfil profissional, no caso, da ética. Eu vou estar lendo algumas coisas e comentando aqui para a gente ter uma compreensão melhor sobre o nosso conteúdo. Então, qual será esse perfil profissional ético, né, que nós devemos vivenciar? O autor aqui ele comenta: a ética está presente em todos os lugares onde há um convívio social. A gente já estudou e sabe que para ser ético, né, a gente tem que ser ético aonde nós estivermos, né? Foi comentado dentro de sala que essa ética, ela não é só lá no ambiente que você escolheu para trabalhar, ela tem que ser algo da sua personalidade, né, de algo que você possa então começar a trabalhar, né, nessa reflexão sobre a sua moral para que você possa vivenciar essa ética. Por isso que o autor aqui ele fala que é uma forma de convívio social, de viver em sociedade. No ambiente de trabalho não é diferente, haverá uma organização traçando normas, regras, preceitos e convívio social de forma de atingir a excelência empresarial e profissional. Também foi comentado dentro de sala que a gente sabe que em todas as empresas existem regras, como dentro da nossa casa, como entre a família, sempre vai ter algumas coisas que têm regras, que têm deveres, né, que nós devemos fazer. Essas regras, essas normas, né, são essas questões, né, também de convívio social, que vai, né, nos trazer, né, essa proporção de viver a ética. Por quê? No momento que a gente começa a ter a vivência da ética, de refletir sobre a nossa moral, a gente começa a pensar no próximo, a ter uma boa convivência social, e a gente também começa a cumprir essas regras, essas normas, dependendo de local para local. Em cada profissão há um interesse social a alcançar, né? Por exemplo, o médico, por meio de seus conhecimentos de saúde, busca constantemente a cura de um enfermo que se encontra sob os seus cuidados. O advogado busca incessantemente, usando seus conhecimentos jurídicos e o devido processo legal, os direitos de seus clientes e assim por diante. Embora cada profissão regulamentada exija seu próprio código de ética com atribuições, direitos e deveres específicos, a cada ramo de atividade existe uma série de preceitos e princípios éticos, né, que são norteadores, se não em todas, na grande maioria das profissões a saber, né. O autor vem complementando aqui que cada área ela tem algo que é específico, né, mas com uma abrangência assim em todas as áreas, né. Por exemplo, aqui ele citou sobre o médico. O médico ele tem um objetivo de quê? Ele está lá, ele estudou não sei quantos anos para, né, cuidar da saúde de vidas, assim como o advogado ele tem aquele objetivo de trabalhar nas questões dos direitos, né, na questão jurídica, e assim como a área de vocês para trabalhar. Então, mas independente de todas as áreas, elas têm algo que sempre são parecidos, né, que a gente vai citar agora. Por exemplo, aqui no número 1 ele fala sobre o compromisso de confiança, ou seja, o dever de manter segredo sobre fatos sigilosos de que tiver conhecimento em decorrência de privilégios do cargo ou da sua atividade profissional, o que só poderão ser divulgados por ordem judicial ou outra situação relevante prevista em lei. Comentei em sala também sobre essa questão, por exemplo, se diante de um exame, né, que o profissional está fazendo, e aí ele foi lá diagnosticado que ele tem uma doença, né, e de repente o código ele pede para que você possa ser sigiloso, né, e dependendo de cada caso, né, se for uma questão judicial, né, conforme a lei, aí a gente vai poder passar para outras pessoas, mas existe aquele código que tudo que você fizer é sigiloso. Você não pode estar falando para o colega de trabalho, para dentro de casa, ou espalhar para qualquer pessoa se aquele exame, né, não corresponde para aquela pessoa. Então a gente tem que ter essa percepção que tudo ali corresponde àquele cliente ou àquele paciente, que a gente não pode estar comentando nessas questões. O número 2 ele fala: dever de proceder de forma justa, zelosa, correta
e honesta no exercício das atividades profissionais, de modo a inspirar respeito e contribuir para o prestígio da categoria profissional a que pertence. Então, aqui ele vem comentando, né, sobre essa forma da gente agir de uma forma ética, sendo correto, sendo honesto. A gente comentou também sobre aquela pessoa, por exemplo, que está lá fazendo o exame, de repente ela é conhecida e ela quer ser atendida na hora, né? Lembrando que tem uma regra da empresa, né, por ordem de chegada, por agendamento, e aquela pessoa ela quer ter um benefício, né? Então, quando a gente é um profissional, a gente tem que pensar: eu preciso ser justo, eu preciso ser correto, eu preciso ser honesto, independente de ser parente, independente de ser um conhecido, ou então independente daquela pessoa querer me subornar, dar um dinheiro para que eu possa fazer algo antecipado. E isso aqui, essas atividades, como a gente comentou em sala, ela é muito vivenciada, né? Infelizmente, no sistema de saúde, né, que a gente vive. Mas que nós possamos ser esses profissionais diferenciados, éticos, para que a gente possa, sabe, ser profissionais mesmos, zelosos, né, que a gente possa fazer o diferencial. Então, o 3 é que ele fala sobre a lealdade e honestidade em relação aos colegas de profissão, tratando-os com o mais puro respeito, consideração e estima, em que a solidariedade do trabalho em equipe sobrepõe-se aos interesses individuais. Bom, falar, né, nessa convivência, né, de colegas de trabalho, né, toda essa situação, a gente sabe que não é uma coisa assim tão simples, né? A gente analisa por dentro de casa. Às vezes a gente tem aqueles desentendimentos com irmãos, com marido, né? Imagina uma pessoa que você, de repente, está lá trabalhando, não sabe os costumes. Mas a ética, ela vem para resolver essa situação, né? Quando a gente é ético, a gente precisa entender que a gente precisa aprender a ter um bom relacionamento interpessoal. Isso não quer dizer que eu vou digamos assim, escolher as pessoas para falar, porque a gente não tem os costumes que a gente estudou, né? O costume dela pode ser algo positivo para ela, mas para mim não, porque eu não fui ensinada desse jeito. Mas aí tem uma palavra muito importante, acredito até duas, né? Que a gente comentou também dentro de sala, que é o respeito. O respeito pelas diferenças. Eu não gosto, mas eu respeito. E tem pessoas que não gostam e não respeito. Tem que ser do jeito dela, né? Eu só consigo ter um bom relacionamento interpessoal com aquelas pessoas que parecem comigo, que eu acho que sejam boas para ter aquela convivência. Mas a gente sabe, né, no caso de funcionários, que a gente não escolhe com quem trabalhar, isso aí a gente cai lá e você tem que fazer e se adaptar, é uma adaptação. Então esse relacionamento interpessoal é muito importante para que a gente possa ser ético dentro da empresa, que a gente comentou também sobre essa questão comportamental, dessas intrigas, dessas situações de conflitos podem atrapalhar a nossa carreira, podem atrapalhar até a perda do nosso emprego. E aí a gente tem que trabalhar sim, né? Entender, tem pessoas difíceis, sim, tem pessoas com resistência, mas a gente tem que entender que a gente tem que ter essa habilidade, porque nós somos sociais, temos que estar todo o tempo conversando, falando com pessoas. Não, aqui ele relata em questão ao colega de profissão, porque tem colegas que não gostam de compartilhar uma melhoria no ambiente de trabalho, eles são muito individuais, né? Eles são muito egoístas. E tem pessoas que não, as pessoas elas gostam elas são equipe, né? Como o próprio autor fala aqui, que possamos entender que somos equipes, que sozinho não dá para fazer um bom trabalho, não dá para ser um profissional bom. Ninguém é bom sozinho. Nós vivemos em sociedades e temos que aprender a ter essa relação, essa honestidade, essa ética, até mesmo com os próprios colegas de trabalho. O número 4 diz aqui: notificar antes de qualquer providência o colega infrator de ter infringido o dever funcional, penalidades e renúncias que contrariam o respectivo Código de Ética, dando oportunidade à ampla defesa e imediata correção de erro. Olha só.
No caso da área de vocês, né? Por exemplo, se você está lá, eu acredito que teve uma aluna que comentou que trabalha numa área em que era para fazer o exame e de repente ninguém quer ir, só em cima da hora, vai em cima da hora e pode fazer errado e pode até, digamos assim, prejudicar toda uma equipe. Conforme nós vamos aprendendo ter essa ética, conhecer o código de ética da área de vocês, nós vamos entender quem é ético e quem não é. Você vai compreender se aquilo vai, né, prejudicar e você, né, digamos assim, você pode ser amparado, né, para que você possa informar que está tendo uma situação, né, antiética dentro lá da área que você está trabalhando. Você pode sim fazer essa denúncia, uma coisa muito grave, né? Gente, existem pessoas e pessoas, existem pessoas assim, por exemplo, que estão ali para fazer o mal, e se você vê que aquilo ali vai prejudicar toda uma pessoa, você pode sim denunciar e dizer: olha, aquele profissional ali não está sendo ético, ele está infringindo o código, ele está fazendo algo muito grave. Você pode sim direcionar ao algo responsável, né, da área que vocês trabalham. E aqui ele dá uma dica: fique de olho, caso o colega desconsidere uma notificação, deve-se denunciar os respectivos conselhos de classe, bem como as autoridades públicas, irregularidades por eles cometidas e que contrariam a ética profissional. É importante a gente lembrar, toda essa questão de denúncias são questão a infrações à ética profissional, não é? Por exemplo, eu não gosto daquela pessoa porque ela tem cabelo vermelho, porque eu não gosto de cabelo vermelho. Então eu vou denunciar, vou fazer de tudo para derrubar isso. Isso não, isso aí já é própria falta de ética da pessoa querer derrubar outra por questões pessoais. O que a gente está falando aqui são questões profissionais, certo? O 5 ele diz: manter-se constantemente atualizado, aprimorar seus conhecimentos, desenvolver suas competências de modo a melhorar, atender aos que procuram seus serviços profissionais. Olha só, tem gente que faz o curso, não estuda mais. Só que a área da saúde, a gente sabe que é uma área assim que todo tempo ela está tendo atualizações. E aí de repente aconteceu, por exemplo, olha só, na área de vocês, uma pessoa, o vírus, né, o coronavírus, é uma doença nova, a gente não sabe as consequências. De repente, vocês precisam fazer um curso para atualização do que esse vírus pode proporcionar e tal. Então as pessoas pensam que só terminou o curso técnico e acabou. Não, né? Ser ético também é você ser um bom profissional, técnico também, de melhorar de formas. Aqui ele também fala sobre as questões de atender, não só as questões técnicas também, mas de conhecimento do geral, tá? O 6 ele vem dizendo: denunciar ao poder público qualquer forma de dano ao meio ambiente ou prejuízo à saúde e à vida das pessoas, né? Eu acredito que cada órgão ela tem uma norma em questão, de repente, aos lixos hospitalares, e de repente, se você vê que aquela coisa está contaminando uma comunidade próxima ou está infectando as pessoas, você pode denunciar sim. Proteger o bem público, estimulando sempre a conscientização de preservar o patrimônio histórico, a flora e a fauna brasileira. Não obter vantagens pessoais quando exercer atribuições da profissão. Aqui está investido. Por exemplo, o psicólogo não pode usar suas técnicas de análise de personalidade para obter vantagens pessoais sobre o paciente. Então, todo profissional ele não pode, né, como a gente sabe, a gente entendeu o que é ético, a gente não pode querer ganhar em cima sobre outras pessoas, né? Quando a gente é profissional, a gente tem que ser profissional, sim. Então, por eu ser um profissional, não posso de jeito nenhum querer usar o meu conhecimento para sobressair ou ganhar algo em cima. Número 9. Lutar com veemência por melhores condições de trabalho, bem como defender a todo custo a dignidade da profissão que exerce. Olha só, existem empresas, né, instituições, né, quando ele fala lutar veemente, é uma luta constante por melhores condições de trabalho. Por exemplo, se você trabalha numa área, não falta equipamento, falta material, falta ambiente, falta um ambiente apropriado, você entendeu que para que você possa fazer um bom trabalho, tem que ter
todos aqueles requisitos. Então, é importante a gente priorizar essas melhores condições para até que você possa fazer um bom trabalho, né? E o 10 ele diz: ser assíduo, pontual e humano em suas atribuições, valorizando sempre os interesses da organização a que pertence, agindo como agente multiplicador de seus objetivos e valores culturais. Aqui a gente falou também dentro de sala, né, sobre as questões dos deveres, das obrigações, que nós precisamos ser uma pessoa assídua, de ser organizada, de chegar no horário, né, de seguir todas as regras. Se a gente for fazer tudo que a gente quer, a gente vai, né, trazer um prejuízo lá na frente, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter problemas, né. Então, quando a gente está num ambiente, a gente tem que conhecer muito bem a política da empresa. O que a empresa está aqui me contratando? Para fazer o meu trabalho técnico, mas existem valores, por exemplo, atendimento, ser humano, né? Às vezes as pessoas, a gente observa muitas vezes na área de saúde pública, pessoas que elas eu não acredito que a pessoa fique muito automática, né, de tratar uma pessoa com frieza, né, de não se importar, de não ser humano. Então a gente tem que viver essa humanização, entender ali que nós estamos trabalhando com o ser humano, que muitas pessoas lá estão com problemas, estão com dores, né, isso causa toda uma preocupação, estresse, de a gente ser empático, sentir, se colocar no lugar do outro, que nós não possamos ser profissionais robotizados, automáticos, né? Queremos só ganhar o dinheiro, fazer o trabalho e o ser humano que se vire, né? Que a gente possa ter essa mudança de pensamento, que no momento que a gente comece a trabalhar, a gente possa sim contribuir os valores que a empresa quer. Eu sei que a empresa ela tem aquela questão de lucrar, né? Mas também a gente possa também ser humano, né? Dar um bom atendimento, valorizar o ser humano. Então, essa nossa aula sobre o perfil profissional, e a gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.